Olá, amigos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast nessa noite, trazendo aí um tema, vencendo o vitimismo. Muitas vezes a pessoa, não sei se você aí desse lado aí, já passou, já enfrentou, tem enfrentado vitimismo, aquela situação de autocomiseração, aquela situação de se sentir cada vez mais fragilizado. Nós queremos debater isso hoje aqui com o Aisla, com a Fernanda, com o Pedrão, meu parceiro aqui de ataque. E eu vou começar aqui com... Ela, sempre. Do sorriso leve. É a moça do sorriso aqui. A diferença. Eu já vou começar falando que é só comigo. A moça. Não se faça de vítima. Vou fazer vitimismo já. Fer, Diga, Roberto. Fer, vencendo já está falando que é uma batalha, né? Sim. Vencendo já fala assim, vencendo o vitimismo, já é uma batalha travada. Em que situação e como que eu posso vencer esse vitimismo? Roberto, eu já me vi em posição de vítima muitas vezes, sabe? E, sei lá, gente, intencionalmente, sabe? Eu brinco que, às vezes, eu só quero me recolher na minha insignificância e ficar ali, ó, em posição fetal e deixar o dia passar. E eu penso que são dias e dias, né? O fato de vencer o vitimismo significa que você não se resume a esse dia difícil. Sim. Em que você está vulnerável. Não tem problema a gente se sentir vulnerável de vez em quando. É impossível ser 100% todos os dias. Mas o que importa é a constância. Então, eu acredito que eu venço o vitimismo quando me vejo na posição de vítima, quando me via na posição de vítima, tendo constância na minha caminhada em busca do que eu quero, sabe? Então, para mim, é mais tranquilo. E é o fato de realmente levantar, abrir uma janela, seguir um projeto, entrar em contato com o cliente, sabe? Resolver uma situação que ficou enroscada. Eu me vejo vencendo o vitimismo assim, sabe? Mas não significa que eu não, de certa forma, valorize e perceba os dias que eu preciso me recolher, que eu preciso ser vítima, sei lá. Faz parte. O Aisla, o vitimismo ele é muitas vezes fruto da atenção que eu tento buscar das pessoas para mim. Então, às vezes a pessoa ela começa a murmurar, a fazer uma murmuração, mas aquilo é quase que um cenário para tentar chamar a atenção para si. A carência. Né? Essa carência existente. Como resolver isso? Eu usarei palavras duras para trazer essa resposta. Realista. Viu? Ninguém tá nem aí com você, meu amigo. Você ficar se fazendo de vítima é um serviço a mais na sua vida. Se resolva, se vire. Estamos no mundo, e anuncia, por estamos favor. no mundo individualista, onde a pessoa primeiro pensa no seu, depois, se der tempo, ela pensa no outro. Não adianta ficar se fazendo de vítima. Eu falo, ninguém está nem aí para você se fazendo de vítima ou não. Então, o meu entendimento é de que a pessoa ela tem que entender que as coisas dependem do esforço dela, da reação dela mediante isso. Eu, particularmente, não gosto de pessoas que ficam se fazendo de vítimas. Toda hora parece que tem uma justificativa para algo que não deu certo. Né? Não concordo e não vejo as coisas por esse lado. Então, o meu entendimento de como vencer o vitimismo é simplesmente tendo a atitude de reconhecer que você tem que virar a chave e parar com isso. O vitimismo não leva a pessoa a lugar nenhum, no meu ver, Roberto. Sim. O Aisla usou uma palavra ali, Pedro, eu queria que você definisse isso. Ele diz assim, se resolva. Como se resolver? Cara, antes de você fazer essa pergunta, eu ia falar que, para mim, vitimismo é quando a pessoa ela ainda não assumiu os BOs da vida dela, sabe? Isso. Ela tem muitos problemas e ela não assumiu isso como dela. Sim. E aí ela vai refletir no outro. Né? Então, eu não vendi porque o cliente que não... A culpa do cliente. Que não comprou, é porque... fulano de tal tem conchave com fulano de tal e não adianta nem ofertar que não vai dar certo, entende? Por quê? Porque ela tem problemas de rejeição ou inferioridade. Então, como ela não quer resolver, dói para ela resolver, ela vai jogar para o outro, entende? Então,
Quando você fala essa questão de se resolver, cara, em primeiro momento é entender quais são os seus BOs. Entender quais são os seus problemas. Só que não é entender no sentido de, eu tenho dificuldade em vender. Por quê? Eu sempre coloco essa pergunta, por quê? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu estou querendo chamar atenção? Por que eu estou com dificuldade de vender? Por que eu estou ocupando todo mundo? Entende? Esse porquê. Aí você começa a identificar os problemas que estão acontecendo na sua vida. Aí você começa a partir para o confronto. Porque se é vencer o vitimismo, então é uma guerra. Aí você vai começar a confrontar a si mesmo, Ótimo. entendeu? Esse é o primeiro passo, é ter essa consciência. Sim. Ótimo. Sim, e essa... Pode falar. Eu acho que esse é o ponto que o Pedro tocou, desse confronto. Agora, esse confronto é com quem? Com Sim. você. Esse confronto é comigo. E é dolorido pra caramba. E esse confronto comigo é onde começa a construção do meu eu. Sim, Porque é só na construção do meu eu que eu consigo vencer o vitimismo. sim. Porque o vitimismo é alguma coisa que vem de fora para dentro. O eu, a minha construção do meu eu, é uma formação que sai de dentro para fora. Então percebo que nessa construção do meu eu, a primeira coisa que precisa mudar, Pedro, é o foco. Porque o foco do vitimista é olhar para fora. Sim. E o foco do eu é olhar para dentro. Aí entra esse confronto que você falou. Sim. Porque as pessoas, a natureza humana é disso. É de culpar, é de olhar para o outro. Então não é porque Fernanda não fez certo, é porque Aislan não fez certo. Né? E não, é porque eu não fiz certo. Até mesmo se responsabilizar dentro do mercado de trabalho é traumático. Porque quando eu me responsabilizo, eu sou chamado a atenção, eu sou cobrado, às vezes é descontado do meu salário. Né? Então, assim, o erro no mercado de trabalho ele já não é tolerado. Ainda mais quando a pessoa assume a responsabilidade por ela. Né? Então, era como se implicitamente ali o mercado de trabalho, às vezes, e isso é até complexo de falar, era como se ele aumentasse em algum grau o vitimismo das pessoas. Porque quando alguém se responsabiliza por algo, aquela pessoa é prejudicada. Entende? Já existe o prejuízo natural, mas é imposto isso para ela. Não, mas tá vendo, Fernanda? E tal, sabe? E a pessoa se responsabilizou por aquilo, entende? Então, tem todo um processo aí, né, para essa... Até, Roberto e Fernanda, eu estou tentando identificar algum benefício do vitimismo. Até agora... Não existe. Não Não existe. tem. Não existe. E quando eu falo porque às vezes a pessoa não toma uma atitude achando que aquilo está Viu, beneficiando Aislan? ela de alguma E forma. e veja E só... é uma interpretação extremamente E equivocada. veja só, o exemplo que eu trouxe aqui em me recolher de vez em quando é justamente por estar em uma batalha interna para não me vitimizar frente aos outros. Sim. Entende? De eu levar, Aislan, tá tão difícil, tá não sei o quê. Eu me resolvo. E me resolver gasta muita energia, pelo menos Sim. para mim. Sabe? Então eu tô ali, eu tenho que aguentar o rojão porque esse BO é meu. Sim. Né? Então eu tenho muitos momentos de pausa. Não digo nem descanso, mas é de você retomar o fôlego para voltar mais forte. Sim. Porque o BO é teu, né? Porque a responsabilidade é tua. É como o Roberto falou, voltar o foco para mim, né? Exatamente. Voltar o foco E pra existem mim. pessoas que ao invés de dar esse respiro, de se observar, elas vão falar, não, mas Pedro, aconteceu isso na minha vida, mas porque o Roberto isso, porque o Aislan isso, porque isso. Já mapeia todo o cenário e Mas essa é uma questão clara. Essa é uma questão clara de alguém que não conseguiu ainda trabalhar essa questão, construir, formar a sua identidade. Sim, quem é? E existe um sintoma, Roberto. Se essa pessoa conseguir se observar, talvez ela vai entender que ela apresenta sempre as mesmas justificativas mediante algo. É porque é um Porque Porque padrão, naquele cara. momento ela terceiriza, Isso. ela joga isso como uma desculpa e ela se livra. Ela não É um resolve padrão. o problema. Ela não quer ver o seu eu, ela não quer ir atrás de um entender do que está acontecendo com ela mesma. Então eu vejo a pessoa que se faz de vítima, ela tem meio que respostas prontas. com certeza. E na cabeça dela, ela dá aquela resposta, ela descarta e para ela o problema é resolvido. E engraçado você falando isso aí, do benefício do vitimismo, seria se poupar da dor no curto prazo. Então eu me poupo aqui agora, mas depois isso vem como uma bola de neve. E aí, em alguns momentos, é tipo irreversível.
Se você não ir para o confronto, fica irreversível na sua vida, sabe? Então, vamos colocar um benefício do vitimismo, talvez seria esse. Seria se poupar da veja, dor Roberto, do em agora. programas anteriores a gente falou das bolhas. Será que nós corremos o risco de ter bolhas vitimistas? Com certeza. toda certeza. Sim. Com certeza. Toda Sabe certeza, aquele grupo Edson. de pessoas que conversam que eles não são responsáveis por nada, Sim. tudo é os outros. Sim. Claro que tem. Eles são vítimas. Sim. de uma sociedade. Exato. Exato. Olha como é coletivo, isso também pode ser coletivo. Não, né? ele é coletivo e influenciador. Sim, Sim. total. E Muito mais influenciador. fácil, né? E influenciador. Muito mais Mas eu fácil. gosto de pensar assim, que essas situações elas se vencem, alguém, né, para quem está nos assistindo, essas situações elas vão se vencer à medida que você mudar o foco, começar a olhar para dentro de você. Sim. E uma segunda situação, Fê, é começar a ter uma relação de intimidade com você. Aí você fala assim, Roberto, como que é ter essa relação de intimidade? Qual é a pessoa que precisa ser mais amada? Eu? Eu. Parece que é uma resposta Em primeiro muito... lugar, você. Sim. Parece que é uma resposta muito simples, mas não é uma resposta simples. Não. Porque a busca que as pessoas têm de amor, a busca que ela tem de amor, revela o pouco amor que se tem em si mesmo. Sim, a carência, né? A A carência. carência que essa pessoa tem. É de fato. Qual que é a pessoa que precisa ser mais respeitada? Então, assim, eu busco respeito, mas eu não me autorrespeito. Eu busco valor, mas eu não dou o devido valor para mim. Sim, total. Você entendeu? Total. Então, eu E busco aí, tudo aquilo que eu busco fora de mim, mas que eu não consigo dar a mim, isso é um sinal de vitimismo. isso. E aí, o que acontece? Se eu não me respeito, ninguém vai me respeitar. Se eu não me valorizo, ninguém vai me valorizar. Sim. Porque as pessoas, elas só validam aquilo que está dentro de nós. Entendeu? Pronto. Ela só valida Roberto, aquilo que tá agora dentro de nós. você pautou isso também e eu queria que, até falando para mim, falando para quem está nos assistindo, como que você define a diferença de solidão e solitude? Muito bom. Muito bom. Porque dentro dessa construção do eu, solidão e solitude é muito importante. Porque solidão é o fato de eu me isolar para não estar com ninguém. E o vitimismo é muito disso. Fulano está lá no canto, lá, Sim. não quer se reunir. E aí fica lá. Se ninguém vir me abraçar, eu não vou lá. Se ninguém me cumprimentar, eu não vou lá. E Mas ele- ninguém me convidou. Se isola. se isola. É. Mas se isola para não estar com as pessoas. Vitimismo. Solitude. Eu me isolo para estar comigo. Ai, que bom. É o lado bom. Ô, rapaz. Lado ótimo. Eu Pensa num trem bom. Eu é me isso aí. separo não para ficar lá. O Pedro fez festinha e não me chamou. A Fernanda foram lá, saíram e nem para ligar. O Asa não. Então eu não fico ali, eu não me isolo ficando assim, me martirizando com as pessoas. Não. Solitude, eu me isolo para ficar comigo mesmo. Sim. Me dá um tempo para mim. Conversar com o meu interior. Ver as situações que estão mal resolvidas dentro de mim. E até aquelas que estão bem resolvidas dentro de mim. Refletindo. Ter o meu tempo comigo mesmo. Isso é me, solitude. Me dá a impressão, né, Pedro, que esse é um dos segredos do processo de amadurecimento para a resolução do Nossa, é vitimismo. muito bom. Total. A pessoa precisa, eu mesmo, eu necessito. Eu ia Igual falar o ar isso, que eu respiro. Eu ia falar agora isso. Eu ia falar agora isso. Eu necessito de solitude. Sim. Eu preciso processar o que está acontecendo. Não entendeu? sinto falta de nada, não sinto falta de nada. Nesse momento precisava. Não, eu queria ter um tempo comigo mesmo. Eu Comigo também mesmo. sou desse jeito. De resolver minhas demandas É que é um termo não muito utilizado, mas eu vou gravar a partir de hoje, Fer, essa solitude. Entendendo como é o lado bom da solidão. Nossa, eu gosto. E outra, eu concordo absolutamente, totalmente necessária. Nossa, eu na minha solitude, uma boa música e a cabeça livre para pensar. Porque toda pessoa, Asa, que Rapaz, consegue um café. falar com o seu Nossa. interior, toda pessoa que consegue falar consigo mesmo, é uma pessoa curada. Sim. É uma pessoa que vai se resolvendo. Sim. Total. Toda pessoa que consegue conversar consigo mesmo. E chegar assim, Roberto, por que você está chateado? Roberto, por que você está magoado você com até isso? citou tuas viagens para Pato Branco e eu lembrei das minhas para Curitiba.
Não. Rapaz, você adotava aquilo como um momento teu ali, uma Mas boa é muito música, e você ia bom, meu pensando Deus. algumas coisas. Tua cabeça, ela flutua. As coisas era como se fosse você começa a colocar ordem no seu interior. Entendeu? Você com você boa mesmo palavra, ali. Boa palavra. Você Ordem, com você mesmo. coloca ordem no seu interior. Você com você mesmo Dá um ali. corte sabe? aqui. E todo mundo precisa disso, cara. Todo mundo. Para você que está assistindo, pega as senhas, né? Pega o código. Pega o código. Eu acho assim, o código. eu penso assim que a pessoa que consegue pegar essas informações que nós estamos passando agora. Colocar em Gente, prática. não é pouca gente, não é poucas pessoas, não. Sim. Que estão sofrendo esse vitimismo, esperando que as pessoas façam por Que ela o alguém que resolva por ela. que ela precisa fazer. Só o que ela precisa fazer. Sim. A primeira atitude tem que ser dela. Dela tem que ser. Sim. A iniciativa. E você vai ver que o vitimismo sempre está buscando uma coisa que está dentro de mim já. Sim. Eu não preciso, não necessito. Já está dentro de mim. Eu preciso simplesmente valorizar aquilo que está dentro de mim. É dar daquilo que se tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Sim. E isso em tantas coisas, né, Roberto? Num trabalho, num relacionamento. Sim. Tudo? Nossa. E até, por exemplo, essa solitude era como se fosse esse copo aqui de água, né? A solitude, você vai enchendo esse líquido aqui para você derramar nas outras pessoas. Isso aí. Se você não tiver esse tempo, você vai ficar seco. A água vai acabar e você vai Vazio. ficar... Entende? Você vai ficar vazio. Então, a solitude, ela entra nesse aspecto. Principalmente para um homem que é pai, que agora que você está nessa fase, que é pai, que é empresário, que é esposo, uma mulher também, né? Que tem ali as responsabilidades, é mãe, O líder. é líder, enfim, sabe? Tem todas essas demandas que a pessoa precisa de um tempo Sim, para ela. sim. E Entende? respeitar esse espaço do outro também. Eu Sim. acho que isso faz... Tanto que as terapias, ok, existem questões que precisam ser resolvidas e tal, mas muitas pessoas fazem terapia para ter esse momento. Era Sim. como se fosse um momento forçado, entende? Onde a pessoa Sim. para e vai conversar com outra pessoa sobre algo. E aquela outra pessoa traz a clareza e traz essa ordem que essa pessoa Eu precisa. senti muito isso no Reiki. As maiores experiências que eu tive foram sozinho. Eu também. Sim. As maiores experiências que eu tive foi sozinho. Eu lembro de uma que eu estava em Guarapuava e num momento assim bem irado assim com pessoas, irado com tudo, aquele. E eu lembro que eu busquei um lugar de solitude para estar comigo mesmo, ficar só comigo mesmo. E isso nunca saiu da minha cabeça, veio uma cena na minha cabeça assim. E essa cena era uma cena de um sequestro, né? E naquela cena do sequestro, eu vendo assim aquele filme assim, a cena daquele sequestro, o sequestrador com uma arma, segurando uma pessoa, e o negociador conversando, né, se rende e tal, se entrega. E aí duas cenas acontecem. Uma cena é a cena dele atirar naquela pessoa e, consequentemente, atirarem nele e matar ele. Ferido. E a outra cena era a cena dele se desarmando, deixando a arma, se rendendo e se entregando. E para mim aquilo ficou uma marca dentro de mim, porque era aquilo que vinha para aquele momento: se desarma, se renda e se entrega. Então foi uma palavra que ajustou totalmente, assim, organizou toda a minha situação naquele momento. Sim. Que não era o momento de atirar, não era o momento de ferir, não era o momento de retrucar, não era o momento de questionar, não era o momento de se defender. Era o momento de desarmar, de se render e de se entregar. Sim. E tudo foi ajustado a partir daquilo ali. Mas foi de um tempo de solitude. Então várias direções eu encontrei, várias direções de como resolver BO, em tempos de solitude.
Roberto, permita a gente fazer sempre o agradecimento aqui aos nossos parceiros do Mentes Pensantes, né? Nosso muito obrigado a DigiPlus, Internet e Informática, que é a nossa parceira aqui do Mentes Pensantes. Nosso muito obrigado HS Tintas, lá do Jocélio, da Sara, sua loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha. Nossos agradecimentos a Móveis Cidalar, da Deise aí no comando agora, com toda a loja, muita coisa diferente, muita coisa nova, muita coisa atraente para você que faz tempo que não vai na Cidalar, por favor, chega lá. Confere a nova gestão da Deise aí, que as meninas estão sempre com muitas ideias, tá bacana demais de ver. E agradecimento ao Guilherme, toda a equipe aí da Super Popular, que é a farmácia que atende junto ao Super Mercosul. Muito bom, cara, muito bom, assim, alguns quilos mais leve depois de falar sobre isso, depois de um tema como esse, né? Muito bom. E tudo está dentro de si, né, Robertão? Para finaleira aí, o que você diria? Tudo depende Eu diria de cada assim, um. você que está, de repente, passando por isso, enfrentando isso, eu diria, assume ser protagonista da sua vida. Assuma o fato de você construir um eu fortalecido. Você vai ver aonde que isso vai te levar, as oportunidades que vão surgir, as coisas que vão resolver. Saia desse ambiente destrutivo do vitimismo e seja protagonista da sua vida. Show. Muitas das respostas que você procura estão dentro de você. Se você olhar, você vai ver. Grande abraço. Sem mais, né? Valeu, Robertão. Grande abraço. É Lá isso pra aí, cima. meus amigos. Lá pra cima. Valeu, galera. Valeu. Aí, até semana que vem. Tchau, tchau.